Dia 2 de novembro, pessoas vão ao cemitério, pessoas visitam seus entes queridos que estão lá sepultados. E dia 2 de novembro sempre nos faz refletir. E eu quero trazer uma palavra para a nossa reflexão. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. A palavra que merece destaque nesse versículo é a palavra aguardar. Esse aguardar para a salvação é pedra de tropeço para milhares de pessoas. Afinal, onde se aguarda? Como se aguarda? Todos os que morreram na fé, eles aguardam a salvação que já lhes está garantida pela fé na qual eles morreram. O profeta Isaías escreveu: contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, versículo 12. Jesus é o mediador para a salvação. Os que aguardam a salvação são todos aqueles que vivem na fé. Os que aguardam a salvação, que o autor da carta aos Hebreus diz, são todos aqueles que morreram na fé nesse mediador, que é Jesus. Por causa da certeza da salvação em Jesus, o apóstolo Paulo ele escreveu para os romanos, que estavam presos em muitas superstições. E o apóstolo Paulo ele escreveu assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8,34. Se Jesus, e é verdade porque a palavra de Deus assim o diz, se Jesus intercede por nós junto ao Pai, há necessidade de alguém ser o nosso intercessor na morte? Sendo Jesus o nosso intercessor junto ao Pai, há necessidade de alguém outro ser o nosso intercessor na morte? Não, não há. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15:3. Jesus é o pagamento pelos nossos pecados. 1 João 2:2. Jesus aniquilou o pecado. Hebreus 9:26. Assim, continue aguardando nele. É isso mesmo, continue aguardando nele. Lembremos as palavras do salmista: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Salmo 146, versículo 3 e 4. É necessário que se faça oração pelos mais variados motivos, mas, conforme a recomendação bíblica, não nos convém orar pelos mortos. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9, 27. Não há mudança na situação daqueles que morreram. Se eles morreram no Senhor, aguardam a salvação, a ressurreição. Se vivemos e se estamos vivendo na fé em Jesus, aguardamos essa mesma salvação. Quem morreu em Cristo, salvo está. Quem morreu sem Cristo, infelizmente, condenado está. Agora uma exortação para você. Ocupe-se dos vivos, para que os mesmos não vivam só nesta vida, mas que eles possam viver por toda uma eternidade. É necessário se ocupar dos vivos para dizer: aguarde no Senhor, aguarde em Cristo Jesus, permaneça firme na fé. O apóstolo Paulo recomenda que oremos pelos vivos, pois esses ainda estão vivendo no tempo da graça e eles podem ter os seus corações transformados. Esses sim podem ter os seus corações transformados. Romanos capítulo 2, versículo 3 até o 9. Os que estão mortos, eles já têm a sua situação definida. Pelos mesmos, não há nada mais que possamos fazer na questão da salvação. Por isso, aos vivos vale lembrar, hoje é o dia de ser salvo. 2 Coríntios 6:2. Por isso, querido amigo, querida amiga, arrependa-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados a Deus e receba da parte de Deus o perdão
de Deus em Cristo Jesus. Viva hoje e sempre na verdadeira fé, na obra realizada por Jesus, pois firme na fé, vivos, e aqueles que morreram nessa mesma fé, é nele que todos nós temos e aguardamos a salvação. Aguardamos Jesus para a salvação. Por isso, eu quero terminar essa reflexão com o mesmo versículo no qual nós iniciamos. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aguardemos para a salvação. Ore pelos vivos, testemunhe para os vivos, para que eles encontrem em Cristo a salvação que Deus em Cristo oferece também para todos os que hoje ainda vivem e aguardam no Senhor. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.